Impacto ESG da estratégia de ação da jornada ao relato. Hoje nós estamos aqui gravando um especial no evento aqui no Casulo, com a Braskem. E eu estou tendo o prazer hoje de estar aqui com a Camila Hübner. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Thiago, é um prazer estar aqui com você, receber esse convite da Braskem para a gente conversar um pouquinho sobre temas tão importantes durante essa semana aqui do Fórum Mundial de Economia Circular. Sim, é uma semana que os temas estão aí em foco, né? A gente está dando mais visibilidade e é muito importante eventos como esse no Casulo. Me fala um pouquinho, como que está sendo esse evento? Quem idealizou esse evento, Camila? O Fórum Mundial de Economia Circular, ele já é um evento que ocorre, não é a primeira edição, mas esse ano ocorrendo aqui no Brasil. Isso demonstra a importância do país dentro dessa questão da circularidade, das políticas ambientais e o papel do Brasil nessas discussões globais. Então, acho que isso revela muito da posição do nosso país frente a essa nova era mundial. Entendi. Interessante você falar dessa nova era mundial, né? Essa era, então, assim, qual que é o marco dessa era, né? Como você definiria essa nova era? Era da sustentabilidade? Eu acredito que nós estamos em constante transição. Se a gente olhar especificamente para a economia circular, que nós falamos que estamos em uma transição realmente da economia linear, onde eu produzo, descarto, para uma economia, para um modelo de negócio circular, onde aquele material que antes não tinha valor, ele vai voltar e ele deve voltar para a cadeia. Então, muitas perguntas não têm resposta, ainda na minha visão, e acredito que nós estamos em busca disso, né? Acho que é um pouco desse momento atual do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, onde o mundo não tem resposta para muitas perguntas. É um projeto global, né, que precisa ser desenvolvido, que está sendo construído há muitos anos, né? Mas, Camila, me fala um pouco de você, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Um pouquinho do que você veio fazer aqui no evento. Bom, eu estou representando a Associação Brasileira da Indústria Química aqui no evento. A Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, é uma voz aqui no país e representa a indústria química de base no país. Dentro da ABIQUIM, eu sou responsável pelas áreas de regulatórios e sustentabilidade. Minha trajetória vem de mais de 20 anos na indústria química. Eu sou formada em química, sou mestre em gestão de químicos, gestão segura de químicos. E então, recebemos o convite para vir como representante da indústria química do Brasil, por também estar muito envolvido com o tema de economia circular e especialmente muito envolvido na agenda de plásticos. Então, contar um pouco do que a ABIQUIM, como entidade representante, vem fazendo para essa questão da economia circular, dos plásticos especialmente, como que a gente vem trabalhado e a nossa visão de país e visão global no sentido de como o Brasil pode alavancar essa transição da economia linear para circular. Eu achei muito rico, então aproveita e conta um pouquinho para a gente, então, como vocês têm trabalhado, a visão de vocês, né? Nós temos trabalhado nessa agenda de economia circular já há alguns anos, junto com as empresas associadas da ABIQUIM. Eu acredito que a ABIQUIM tem um papel muito relevante no sentido da química trazer inovação. Quando a gente fala desse período de transição, ele está muito conectado com inovação. E a química é inovação. Então, nesse sentido, a indústria química brasileira, ela pode trazer, pode ter muito impacto nessa transição positivamente, né? Sim, muito interessante. Eu gosto muito dessas discussões, porque eu vejo hoje o mundo globalizado, né, Camila? Nós estamos muito próximos, né, pela comunicação, pelo meio de transporte, e você pega, por exemplo, essas crises que estão acontecendo no mundo, que são crises de conflitos, e a pauta comercial está aí, e a gente começa a perceber o quanto... Tá, ele entrou no modo congelar aqui, obrigado.
Tranquilo. É só pedir para acelerar um pouquinho, ficar um pouquinho. Tá. E aí eu acho muito interessante que a gente percebe, né, como eu estava dizendo, a proximidade do mundo, e comercialmente todos nós estamos muito próximos. Então, não tem mais aquela questão que é só aquele país, porque a China ela tem um passivo hoje, né, socioambiental grande, mas para produzir para o mundo inteiro. E eu acho que tem uma proposta muito interessante de que a gente tem que distribuir também as responsabilidades. Ou seja, ela produz tudo lá, mas o passivo não é só dela, o passivo tem que ser de quem consome também. Então, se exporta para o Brasil tem que estar junto nessa compensação, né? E você disse da química, e eu acho que todas as áreas hoje é muito ciência e tecnologia, né? Como está o investimento no Brasil? O que você tem sentido? Eu acredito que, olhando, né, do ponto de vista da indústria química, e olhando esse horizonte, quando a gente fala em sustentabilidade, e que envolve a questão da circularidade, o Brasil ele tem grandes vantagens competitivas, né? Olhando a sua matriz de matérias-primas, de energia. Então, as empresas hoje elas têm um olhar muito voltado a isso, muito voltado no que nós podemos, como nós podemos produzir, o que nós podemos produzir a partir dessas matérias-primas renováveis e que tenham um menor impacto quando a gente fala de, por exemplo, mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa. Então, tem um olhar muito voltado a isso hoje, né? Voltado, e isso está associado à inovação. Então, as empresas têm olhado muito essa questão de como produzir impactando da menor maneira o meio ambiente. Que bacana. Olha, infelizmente a gente tem um tempo aqui apertado, tem outras atividades. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui. Se a gente puder depois combinar e ter momentos para a gente aprofundar mais. Se você quiser deixar aqui o site da associação, o seu LinkedIn, fica à vontade, tá? Os contatos. E muito obrigado. Obrigada, Thiago. Foi um prazer. A Abiquim está nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Só digitar Abiquim. Temos um site também institucional, onde nós sempre fornecemos informações do que a associação, a entidade, vem trabalhando aí, principalmente nessa questão de sustentabilidade. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado. Voltando aqui no Impacto ESG especial, aqui no Casulo, com a Braskem. E agora eu estou tendo o privilégio de conversar com o Alex. E o Alex trabalha na Braskem. Tudo bem, Alex? Tudo jóia, Thiago, tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Fala um pouquinho de você. Você trabalha na Braskem, quanto tempo? O que você faz na Braskem? Tá jóia. Bem, obrigado pelo convite, né? Acho que é muito importante, não só para mim, mas para a Braskem também estar participando acho que com intensidade do Fórum Global de Economia Circular. Eu estou na Braskem há 13 anos. Atualmente eu sou responsável pela toda a parte comercial e desenvolvimento do polietileno Wine Green Biobase da Braskem para a América do Sul. E a gente está, na verdade, acabou de terminar aqui o painel justamente falando sobre isso, né, que qual a importância dos bioplásticos para a economia circular de baixo carbono. Então, a gente teve, acho que pessoas, assim, convidados, né, painelistas de diversas partes da cadeia, e aí comentando exatamente isso, né, como que, e aí, inclusive falando desde a parte da matéria-prima até um case mesmo de sucesso de uso de bioplásticos, né, e aí conectando tudo isso e demonstrando como que você pode usar o bioplástico para melhorar e fomentar, na verdade, a economia circular de baixo carbono. Isso é muito interessante. São temas muito complexos, né? Essa questão do baixo carbono, a gente precisa aí daquela fala que eu acho muito legal, do berço ao túmulo. Exatamente. Então, essa discussão, né, de você acompanhar todo o processo para você saber o que é realmente necessário fazer para compensar de forma adequada. E como foi ser o mediador num evento tão importante como o Fórum Mundial, falar de economia circular, falar do plástico e representando uma empresa como a Braskem? Né? Na verdade foi muito interessante porque eu tive, né, a chance, na verdade, de participar dos 2 primeiros dias e o meu entendimento é que o que a gente está fazendo aqui agora é uma continuidade do que a gente viu lá no Fórum. Então, assim, no Fórum, acho que o senso de urgência e eu acho que o combate a algumas narrativas acho que foi muito claro, né? Então, assim,
na minha visão, tudo que foi falado no fórum, na verdade foi outro alerta, né, que provavelmente a gente vai ver também na COP. Então, assim, já está atrasado em muitas coisas que a gente deveria estar fazendo. Essas sessões que estão acontecendo agora de aceleração, elas pegam um pouco de tudo que foi, né, expresso lá no fórum nos primeiros dias e começa a detalhar essas coisas, né? Então, eu acho que essa é a importância, na verdade. Agora a gente sair do macro que foi discutido lá no fórum e começar a trabalhar questões mais micro, né, e oportunidades que a gente tem de aplicar tudo aquilo que a gente viu lá no fórum. Como se fosse uma conexão, uma continuidade. Você sente que o que está sendo discutido lá está sendo praticado aqui. Que eu acho que é o que o fórum quer, né? Fomentar que ações práticas efetivas vão na mesma linha para que o esforço em conjunto consiga alcançar essa solução. É exatamente isso. E aí, como eu estava comentando do senso de urgência, né, eu acho que também é fazer com que a gente tenha coragem para aplicar as soluções, porque assim, as soluções elas estão disponíveis, né? Então, por exemplo, como você comentou, acho que é muito interessante essa questão do berço do começo ao final de vida, né? Então, no painel que eu acabei de mediar agora, tinha uma pessoa que estava falando justamente sobre a CV e a importância da análise de ciclo de vida, né, para projetos como esse e para a gente fazer escolhas. Então, assim, para a gente fazer escolhas não baseadas numa narrativa, mas fazer escolhas baseadas em dados. Então, né, essa é a parte interessante. Então, eu acho que o que o fórum gostaria que acontecesse é que a gente tivesse a coragem de fazer as mudanças. E agora, Impacto ESG, eu estou aqui conversando com a Valéria. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aqui no Impacto ESG, que é esse espaço para a gente trazer essa conversa, né? A gente falar sobre questões técnicas, sobre novas soluções, novas ideias, sobre tudo isso que está acontecendo nesse mundo, né? Incrível, com essas transformações necessárias. E fala um pouquinho de você para a gente. Bom, eu sou Valéria Michel, sou hoje diretora de sustentabilidade da Tetra Pak, mas comecei a minha carreira há mais de 25 anos atrás, sempre com sustentabilidade, que é a paixão da minha vida. Então, continuo nesse tema porque eu acho que é uma maneira de impactar positivamente a vida das pessoas. Que legal. E nessa trajetória com a sustentabilidade, teve bastante contato, então, também com os relatos, né? Relato de sustentabilidade, os relatórios, relato integrado. Sim, hoje a área que eu sou responsável na Tetra Pak, ela é uma área corporativa, então que olha para todos os aspectos da sustentabilidade do ponto de vista corporativo. Então só não entra a questão das fábricas, que entra mais numa parte de sistemas de gestão, mais operacional. Mas toda a parte de pós-consumo e tudo que tem a ver com isso, com circularidade, com educação, os relatórios, tudo isso faz parte do escopo de trabalho que a minha área atua. Interessante. Então é um trabalho aí bastante complexo, né? Porque tem que somar todas essas pecinhas. É um quebra-cabeça gigante. É um quebra-cabeça gigante e dinâmico. E a gente sempre fala para as pessoas, olha, a materialidade ela é dinâmica. Então é muito importante que você esteja sempre atualizando o seu processo de ESG. E a participação de vocês no evento hoje aqui? Então, hoje foi aliás, essa semana que tem sido bem intensa, né? Então, eu participei do World Circular Economy Forum, dos 2 dias de discussões no fórum, e hoje e amanhã eu estou participando de uma série de eventos paralelos sobre temas diferentes. Acho que daria tema para um ano, na verdade, mas eu tenho tentado priorizar alguns que eu acho mais relevante. Lógico, aqui o da Braskem tem muita relevância, porque conversa diretamente com a nossa estratégia na questão de materiais renováveis. Entendi. Fala um pouquinho sobre essa estratégia dos materiais renováveis, né? Então a gente está falando com a economia circular e dialoga, então, esse processo renovável? Então, com certeza. Eu costumo dizer, para a Tetra Pak, sustentabilidade é a estratégia, não é parte da estratégia. Então, todos os aspectos da sustentabilidade, eles permeiam o nosso negócio. E a renovabilidade é um desses aspectos. Até comentei no painel que eu participei hoje de manhã aqui no Casulo, que tudo isso teve início
muitos anos atrás, com uma análise também de ciclo de vida, que nos permitiu entender cada elo da nossa cadeia de valor e definir as ações que a gente deveria tomar em cada um desses elos para ser uma embalagem mais sustentável, ser uma empresa mais sustentável. E a renovabilidade é um desses pedacinhos. Ele começa na questão das matérias-primas que a gente utiliza para compor, né, a nossa embalagem, mas ele passa também pela questão de renovabilidade de energia. Né? Hoje, as nossas fábricas no Brasil já utilizam 100% de energia de fonte renovável. E globalmente a Tetra Pak tem esse compromisso de que até 2030 todas as fábricas no mundo vão atingir esse mesmo número. Então é um caminho que tem, como eu falei, é um quebra-cabeça. Entra a parte de energia, entra a parte de matérias-primas, entra a parte... Não adianta você mudar a matéria-prima se isso tem um impacto no pós-consumo, então a gente tem que olhar para a circularidade de toda essa cadeia. E vocês têm olhado no escopo 3 também? Com certeza, com certeza. O 1 e o 2 é a parte mais tranquila, que está mais dentro das nossas operações, né, dentro do nosso controle. O 3 é onde entra toda a nossa cadeia de valor. Inclusive, o nosso compromisso climático é de neutralizar as nossas emissões até 2030 nas nossas operações e até 2050 na cadeia de valor. E aí entra fornecedor, cliente, entra toda a cadeia realmente. Então, a gente precisa olhar sim para esse escopo 3, senão a gente não chega nessa meta. Senão o quebra-cabeça fica faltando algumas peças, né? Fica capenga. Até tem umas pessoas que nos assistem, acho que talvez não esteja familiarizado, vou explicar rapidamente. Escopo 1 e 2 seria o que é de dentro de casa, né? O que a empresa produz diretamente, e a energia elétrica que ela consome de um fornecedor que a produz. E o escopo 3, toda a cadeia de valor de fornecimento. Então, as externalidades, né, que a gente chama. E que é um grande desafio. Com certeza. Porque a empresa, por exemplo, eu vou dar um nome aqui, né, de uma empresa que para a gente foi um choque, foi Starbucks, quando teve um problema no fornecimento de café. O que acontece? A Starbucks ela tinha uma excelência em mapear a cadeia de valor. E ela acabou sendo enganada. E o impacto reputacional acaba caindo sobre a empresa maior, a empresa que é mais famosa. Isso é um risco muito grande. Então, esse trabalho é um trabalho seríssimo, né, de mapear a cadeia de valor de fornecimento, ou para quem você fornece os seus produtos, né, que é o escopo 3 também, vai fazer essa análise, né, vai fazer essa computação desses dados, e também dos produtos que vocês estão consumindo, né, que vocês são clientes desses fornecedores. E aí, eu fiz essa fala um pouco mais longa, eu tenho uma curiosidade, como é essa experiência? Você que tem uma longa caminhada aí, né, uma profissional que está muito inteirada da questão da sustentabilidade, os seus fornecedores, eles já estão também tão conscientes? Eles estão já sentindo que isso faz parte da competitividade do mercado? Sim, estão, e porque esse processo ele começou muitos anos atrás. Então, como a nossa primeira análise de ciclo de vida, ela data de 99, o que aconteceu a partir dessa primeira análise de ciclo de vida? Nós entendemos que os nossos fornecedores de matéria-prima eram um elo muito relevante na nossa jornada de redução de impacto, né? Seja de emissões ou de outros itens do ciclo de vida. E começou a nossa embalagem, ela é predominantemente papel. Então, um dos nossos fornecedores é a Klabin. Com eles, a gente começou lá atrás falando, né, o papel já é uma fonte renovável, mas para nós não bastava ser renovável, ela tinha que vir de uma fonte rastreável, que não fosse de desmatamento, e mais do que isso, certificada. A certificação ela veio depois, o compromisso de zero desmatamento veio antes. Então esse foi um primeiro passo. Dentro da nossa jornada de aumentar esse conteúdo renovável, aí olhamos para a segunda matéria-prima, o polímero. Esse polímero era de origem fóssil, como que a gente poderia migrar ele para um polímero de origem renovável? E aí
exatamente por essa colaboração e essa interação muito forte com os nossos fornecedores, a Braskem já vinha, né, com esse desenvolvimento, buscando parceiros para também caminhar, né, na questão do polímero renovável, e foi aí que a gente começou as nossas discussões sobre migrar do polietileno de origem fóssil para um polietileno de origem renovável. E aí eu gostei da história que você contou, porque ela tem muito a ver com esse processo de construção conjunta, e a cadeia de valor ela é muito complexa. Então, qual que foi a maior preocupação nossa quando a Braskem nos trouxe nessa solução oriunda de cana-de-açúcar? Opa, cana-de-açúcar no Brasil, será que a gente não vai correr nenhum risco? Né? Tem grandes fornecedores de etanol, mas também tem os pequenos proprietários, né? Obrigado. E então, as primeiras conversas que a gente teve com a Braskem foi muito no sentido de como a gente construía essa confiança na cadeia. Então, como que o processo de governança, né, de checagem, então na época não existia a certificação Bom Sucro que hoje o polietileno de cana-de-açúcar da Braskem é certificado Bom Sucro desde 2019, só que essa discussão ela é muito anterior a isso. Então, os primeiros anos, o que nós fazíamos? Auditorias de código de conduta, porque era o que tinha, né? Tetra Pak tinha o código de conduta, a Braskem também. Vamos levar isso para o campo e vamos ver como que estão as condições de trabalho de quem lida com a cana-de-açúcar no país. Então, foi todo um processo de aprendizagem conjunta e construção, e aí eu lembro que num momento eu falei, bom, se eu tenho FSC para madeira, por que eu não posso ter para cana-de-açúcar? E aí começamos junto a procurar qual seria uma certificação que faria sentido para cana-de-açúcar. E aí que começou o início das discussões com o Bom Sucro, porque o Bom Sucro não tinha um standard de certificação para biopolímero, né? Era algo novo, né? Foi uma inovação grande trazida para o mercado. E isso foi construído também em conjunto com o Bom Sucro, até chegar hoje onde a gente tem essa certificação que olha para a cadeia, para dar uma segurança a mais para nós, porque nós somos questionados, a Tetra Pak ela produz a embalagem, mas quem coloca o produto dentro são os nossos clientes. A primeira pergunta é, eu vou comprar essa embalagem que usa um polietileno de cana-de-açúcar, de onde veio essa cana-de-açúcar? Com que tipo de cadeia de valor, de trabalho? Né? Quais são as condições? Quais as condições dessa cadeia? Enfim. E aí um processo de certificação, ele traz tudo isso de uma maneira estruturada. Então começou de uma maneira caseira, com código de conduta, com auditorias, e evoluiu para um processo de certificação. Tudo isso numa parceria realmente entre cliente e fornecedor. É muito satisfatório ouvir esse tipo de solução, porque a gente criou o Impacto ESG para isso mesmo, para a gente trazer case de sucesso, para a gente mostrar para as pessoas que o ESG não é uma coisa solta. E muita gente se ofendeu comigo, porque eu dizia assim, ESG não é sustentabilidade. É sim, mas ESG é sustentabilidade corporativa. Porque uma sustentabilidade solta, que a gente brinca, né, até de uma forma um pouco indelicada, a gente fala, não é tirar foto abraçando árvore. E aí a sua fala mostra isso, pô, trabalho com sustentabilidade tanto tempo, olha o tamanho da minha responsabilidade e da complexidade do meu trabalho, porque as pessoas não têm essa noção. Até porque sustentabilidade é um termo muito amplo, né? E aí, é gravíssimo, porque, por exemplo, a empresa não pode assumir uma postura de uma fiscalização policialesca. Eu não consigo fazer due diligence se eu não agendar com a empresa. E você não vai visitar um produtor de cana que tem coisa irregular e ele vai deixar lá numa visita técnica de um auditor externo independente. Então, esses desafios, eles são muito sérios, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Então, esse trabalho que vocês fizeram é que garante a lisura de todo esse processo e a integridade de vocês dentro desse processo, para não ficar vulnerável, né? E aí eu queria ouvir de você, né? E os desafios? Quais os maiores desafios que você acha que enfrentou nesse processo da cadeia de valor? Que você já disse coisas muito significativas da questão da cana, mas tem em outras áreas?
Então, sempre tem, né? Desafio é o que mais tem. Eu acho Sim. que é isso que acaba gerando muitos projetos e muitas ações, e eu acho que até essa é a maneira que a Tetra Pak trabalha, né? Hoje, um grande foco da minha área, né, é a cadeia de reciclagem. Por quê? Porque as pesquisas mostram que essa é a preocupação número 1 do consumidor. Então, ele se preocupa com os temas ambientais de uma maneira mais ampla, sim, mas o que está ali no dia a dia batendo na porta dele é a reciclagem. E a cadeia de reciclagem no Brasil, ela tem inúmeros desafios. E o que nós fizemos ao longo de mais de 20 anos de atuação no Brasil, né, com reciclagem, foi identificar, eu costumo falar, as dores dessa cadeia. Né? Onde que estão os problemas dessa cadeia? Seja de infraestrutura, seja no município, seja nas cooperativas de reciclagem, no consumidor, nos recicladores. Para cada uma dessas dores, ao longo desses 20 anos, nós desenvolvemos um projeto para tentar endereçar essa dor. Muitas delas são complexas e a Tetra Pak sozinha, honestamente, não vai conseguir mudar essa realidade. Então, tem muita coisa que depende de política pública, que depende de outros, até de colaboração com outras empresas e até com fornecedores. Né? Eu acho que hoje os nossos fornecedores são grandes parceiros das nossas soluções para a nossa cadeia de valor. E eu posso trazer alguns exemplos práticos. A Klabin, que é o nosso fornecedor de papel, hoje é reciclador de embalagem pós-consumo. Então, eles são uma papeleira, é o primeiro elo da reciclagem de uma embalagem longa-vida. A Braskem foi nosso grande parceiro na questão dos polímeros renováveis. A CBA, que é o nosso fornecedor de alumínio, desenvolveu recentemente uma tecnologia para separar o polímero do alumínio, voltar esse alumínio para fazer a embalagem longa-vida e obter um polímero de alta qualidade que vai ter um mercado também na área de reciclagem. Então, outra ação que vai ajudar na reciclagem pós-consumo, agrega valor no produto final da reciclagem. Então, isso reverte em valor para toda a cadeia até a ponta que é o catador. Então, você vê 3 grandes fornecedores das nossas 3 principais matérias-primas, os 3 com grandes projetos completamente alinhados com o que nós precisamos fazer para mudar a realidade, seja na questão da renovabilidade ou seja na questão de reciclagem pós-consumo. Muito interessante. Olha, eu acho que a sua fala, ela traz uma reflexão muito importante. E aí eu não estou com dados atualizados, vou falar da minha impressão, tá? E uma crítica que eu faço para o sistema como um todo, que você falou, poxa, precisa de tanta coisa que a gente tem que providenciar dentro dessa estratégia. Então, pela sua fala a gente percebe, tem que ter pesquisa. Isso envolve ciência, envolve tecnologia. E aí é onde entra a minha fala, que eu não tenho dados concretos. Mas eu tenho a sensação que a gente utiliza muito pouco ferramentas como a lei do bem, por exemplo. Eu acho que ela é muito mal aproveitada no Brasil. Eu estava dizendo para o Alex aqui, né, conversou comigo antes de você, que, poxa, ele falou falta coragem, eu falei assim, falta recurso também. Só a transição energética, a gente está falando de $1 trilhão por ano, para a gente conseguir equalizar globalmente. Né? E aí a gente tem ferramentas como a lei do bem, e eu acho que as empresas valorizam e utilizam pouco dessa ferramenta. Né? Então, eu vendo sua fala, eu vejo assim, se a gente conseguisse que as empresas grandes conscientizassem a sua cadeia de valor e fornecimento também com as empresas menores, e a gente ampliasse a utilização como por exemplo, da lei do bem, inclusive no processo colaborativo, se a empresa pode ir lá deduzir 1% para a lei do bem ou 2%, que ela direcione para quem tem condição. Então, se ela está na sua cadeia de valor, você tem a condição operacional de pegar e fazer um estudo, uma pesquisa, e aí somar esses esforços dessa quantidade em dinheiro, que seria de um redirecionamento, de um valor do imposto de renda, e que seria utilizado de uma forma mais produtiva. E eu acho que isso aceleraria muito também. Então eu vejo que tem muitos aspectos em que a empresa como a de vocês, que faz esse trabalho, ela tem hora que ela esbarra numa regulamentação que foi mal feita, do próprio governo, ou ela esbarra
como você disse, dos stakeholders, né? Você vai falar do seu consumidor. No caso, casa, que eles estão preocupados com a reciclagem, que é super importante. Você falou da CBA, eu visitei o município de Alumínio, inclusive a CBA tinha lá uma cooperativa de reciclagem, né? E tinha todo um cuidado com aqueles trabalhadores na cooperativa e da forma como eles faziam esse processo. Então eu acho que a gente está lidando com temas muito delicados, de muita responsabilidade, e que os avanços ainda são pequenos porque o tamanho do desafio é muito grande, né? Mas isso não significa que a gente tem pessoas pouco qualificadas ou pouco preocupadas. Não, está sendo feito muito. E aí eu te pergunto, você está otimista? O que você enxerga do futuro? A gente está perto de equacionar, né, essas situações que a gente tem tanto problema como o aquecimento global, com a emissão de gases de efeito estufa? Como você enxerga esse processo do ESG ter sido visto como moda, né? E a gente vê que você fala de 1999 e já nessa época se falava na contabilidade ambiental na USP, tem até um livro que eu tenho de contabilidade ambiental, já se falava do termo ESG, né? Então, dá esse panorama de futuro, né? Como você vê como a coisa foi tratada e para onde estamos caminhando. Eu acho que os termos eles vêm evoluindo, né? Cada hora aparece um termo novo, uma tendência nova, mas a gente discute isso muito internamente, que isso, para nós, para empresas que têm isso realmente como uma estratégia, não muda nada. Se é tendência ou não, assim, a gente tem onde a gente quer chegar e vamos chegar lá. E daí eu escuto muitas vezes, eu faço palestras, as pessoas me perguntam, fácil, o Tetra Pak é grande, é fácil você fazer isso. Não tem a ver com tamanho, não. Tem a ver com vontade de fazer. Eu acho que independente do porte da empresa, do tamanho da empresa, tem uma ação que cabe para o seu tamanho e para a sua estratégia. Mas falta muita informação, é o que você falou da lei do bem, agora você tem a lei da ALIR, né, a lei de incentivo à reciclagem também, e falta muita informação. Tem gente muito competente, com projetos bons, mas também tem muito projeto ruim. Então, assim, tem as duas coisas também. E aí é difícil para quem não está, que né, esse é o meu dia a dia, eu estou ali, né, você já sabe separar o joio do trigo, né, de quem está no mercado, mas talvez seja um desafio um pouco maior para quem não está todo dia lidando com sustentabilidade. Então, acho que a colaboração ela ajuda nisso. É nisso que a gente tem. Eu falei de 3 fornecedores, mas na verdade a Tetra Pak tem mais de 3.000 fornecedores, porque a gente fornece equipamentos também, serviços. E com cada um deles, eu acho que esse é um papel. Cada um pode influenciar na sua cadeia, e o influenciar não é pressionar só. É você mostrar por que aquilo é importante para você como empresa e ajudar o parceiro a chegar naquilo que você está buscando. Eu acho que todos esses exemplos que eu te citei nas nossas principais matérias-primas foram construções colaborativas. Então, e isso acontece com outros fornecedores que nós temos, onde a gente mostra que a sustentabilidade ambiental e social é relevante, e aí essas empresas vão se ajustando, vão criando práticas, e é um processo. Então, eu sou otimista de que tem um caminho, ainda é longo. Ele é longo e como você falou, falta recurso. Falta recurso, e aí eu vou pegar o exemplo da reciclagem no país. Eu também sou presidente do SEMPRE, que é uma ONG, que é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, e nós fazemos desde 94 uma pesquisa sobre como está a coleta seletiva no país. Um dado da pesquisa Ciclosoft, está disponível no site lá também, mostra que menos de 25% dos municípios têm alguma estrutura para coleta seletiva. Aí quando você qualifica esse dado para ver, porque é fácil você perguntar para o município, você faz coleta seletiva? Sim, eu faço. Daí você vai ver o que você tem, né? Qual a abrangência? Tem um ponto de entrega voluntária numa cidade gigante. Não funciona, né? Então, nós qualificamos esse dado, e aí dos menos de 25, que já era pouco, caiu para 5%. 5% só dos municípios no Brasil tem uma estrutura adequada de coleta seletiva. Então, olha o tamanho do caminho que tem para você ir dos 5% para 100%. Então, eu sou muito otimista, eu acho que tem o caminho,
Mas tem muito esforço ainda e uma empresa ou mesmo governo sozinho não consegue. Por isso que a nossa política nacional ela é uma lei de responsabilidade compartilhada, porque é um trabalho que é do governo, é da iniciativa privada e é da população. E a população também tem uma parcela. Não é só cobrar do governo, cobrar das empresas. Hoje, o maior desafio nas cooperativas de reciclagem é que chega um monte de orgânico misturado com reciclável. Isso, de quem que é a culpa disso? Nossa, nós consumidores em casa, de alguma maneira, não estamos separando o material adequadamente. Adequadamente. O consumidor final, principalmente, ele não sabe. Então, por exemplo, você tem uma caixa de um alimento e ali o óleo, né, às vezes prejudica o processo de reciclagem, mas ele não sabe distinguir o que pode e o que não pode, né? Então ele mistura muito e destina de forma incorreta. Agora, me surpreende a sua fala de que as pessoas falam, pra gente é grande, é fácil. Porque eu sempre digo o seguinte, falo, olha gente, não se apavorem com o ESG. Se você é pequeno, você vai trabalhar com aquilo que é material ao seu negócio. Vai ter que ser do teu tamanho em relação à tua área. Para uma empresa gigante, é um desafio gigante, porque é material do teu negócio. E é muito engraçado que as pessoas têm dificuldade quando entram no social e no ambiental de distinguir o que é o ESG e o que não é. Quando a governança é fácil. Então, por exemplo, não adianta eu fazer todo um compliance para tributar sobre o lucro real se eu não tributo pelo lucro real. Então, para a pessoa está claro, não faz sentido. Mas se ela acha uma ação ambiental bonita, ela quer encaixar no ambiental do ESG, mas isso não tem nada a ver com o seu core business. Você pode fazer como uma sustentabilidade, como uma filantropia, mas você tem que se manter dentro do processo. Na nossa cadeia. Voltamos com o Impacto ESG, hoje nessa participação muito especial, com grandes contribuições. E agora eu estou aqui com a Savile Alves. Tudo bem, Savile? Tudo ótimo, super feliz de bater esse papo contigo. Que legal. Seja muito bem-vinda. A Savile Alves, ela é fundadora da Solos. Fala um pouquinho de você, da tua trajetória, da empresa. Olha, hoje de manhã eu estava justamente respondendo umas perguntas também e falaram assim, como foi que você criou a Solos? E olhando para trás é que a gente vai percebendo que isso já tinha sido ali, já vinha se construindo desde quando eu era pequena, assim. Então, minha mãe me matriculou na escola montessoriana, depois eu fui entender que Maria Montessori era uma pedagoga e médica que estimulava muito a criança a ela própria atribuir o significado às coisas. Então, eu acho que isso fez com que eu ali, na minha primeira infância, conseguisse já ter bastante segurança, assim, sobre os aspectos da vida. Eu sou pequenininha, o povo que estiver me vendo, eu tenho 1,50 m e peso 40 quilos, ou seja, as coisas para o mundo, no meu ponto de vista, elas poderiam me assustar, porque eu sou menor com a minha estatura, mas eu acho que esse olhar de gerar segurança quando eu era pequena contribuiu muito. E aí depois, quando eu fui crescendo e entendendo dentro da escola também como eu poderia me posicionar, fui líder de sala, depois na universidade eu resolvi fazer comunicação, que a priori não era um caminho profissional de sucesso óbvio. E dentro da universidade pública, eu ingressei no Movimento Empresa Júnior e ali eu entendi o que era empreender, né? Numa época que também a gente não tinha tanto essas falas sobre empreendedorismo, e ali eu fui me descobrindo como adulta e como profissional. E acho que essa é uma boa raiz da onde vem a Solos, que é uma startup de impacto, ou seja, eu empreendo todos os dias com o objetivo maior, né, que a gente lá chama de sonho grande, de fazer a reciclagem acontecer de forma justa, inclusive em todo o Brasil. Então, acho que essa combinação, né, de ter um olhar para liderar e para conseguir ali conciliar interesses divergentes, porque no final do dia nós empreendedores temos que fazer isso, né, dentro das áreas do nosso negócio, dentro também dos interesses dos nossos clientes e parceiros. Então a gente vai ali convergindo para que a gente consiga de fato chegar nesse objetivo, que é contribuir de maneira mais eficiente mesmo para a circularidade das embalagens ser uma realidade aqui no Brasil. Muito legal. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que a Solos faz, essa startup de impacto, né? Depois eu quero também saber como nasceu a ideia, como foi o processo de ideação, mas, assim, conta um pouquinho pra gente.
O que faz a empresa, a startup de vocês? Olha, a gente apoia territórios e marcas nos desafios do descarte correto das embalagens pós-consumo. Como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem 3 grandes frentes. Então, a primeira é o que a gente chama lá de conteúdos e experiências, que é como é que a gente consegue aproximar as pessoas de economia circular, mas de uma maneira mais leve, né, mais intuitiva, usando gamificação, usando uma linguagem artística e cultural, para que a gente consiga envolver ali o público. E aí pode ser um público bem segmentado, tipo, a gente tem programas de educação ambiental, inclusive junto com a Braskem é um dos nossos parceiros nesses programas, onde a gente vai para dentro de escolas, inclusive a maior parte delas escolas municipais, públicas, né, para conseguir ali introduzir tanto no professor, né, o tema, a agenda da economia circular e da reciclagem, quanto também nos alunos através dessas atividades mais lúdicas. Mas isso também ali é um modelo mais complexo, vou chamar assim, né, de maior profundidade. E a gente também acaba fazendo isso de maneira mais introdutória, com às vezes mutirões, palestras, oficinas, conversas como essa que a gente está tendo aqui, conseguem às vezes tocar as pessoas e desmistificar algumas questões relacionadas a esse tema, e para a gente tudo isso é importante na construção da solução. Então essa é a nossa primeira frente. A segunda frente é o que a gente lá chama de reciclagem em grandes eventos. Então eu sou de Salvador, eu amo o carnaval, nasci nesse contexto, eu nasci em fevereiro, inclusive, em época de carnaval, e hoje a Solos opera os maiores carnavais do Brasil, né? A gente monta toda a infraestrutura e faz a operação junto com cooperativas e catadores, para que ali, durante aquele período, eles tenham toda a infraestrutura, né, que gere segurança, qualidade, eficiência, maior ganho de remuneração por esses materiais que eles vão coletar, e também proporcione para a cidade, né, uma limpeza, e uma limpeza com uma destinação adequada. Então, hoje a gente faz todo o Carnaval de Rua de Salvador, do Rio de Janeiro, já fizemos São Paulo, Recife. E uma coisa muito interessante que eu acho que a Solos conseguiu contribuir para essas cidades nesses períodos é que a gente aumentou principalmente a taxa de reciclagem plástica. Então, o catador ele já é atribuído ali a uma catação de latinha, né, que é o alumínio. Então, isso o Brasil já conseguiu, pelo menos em índices de reciclagem, ele já conseguiu atingir um patamar assim, de sucesso global. Mas o plástico ele não tinha tanta competitividade na visão dos catadores, justamente por ele ter um valor agregado menor. Então a gente criou toda uma metodologia para gerar mais atratividade para o plástico, e hoje o plástico ele saiu de 0 para 40% do total dos materiais coletados. Então essa é uma forma que a gente entende, inclusive num país como o Brasil, que é um país muito cultural, que vive bastante, que tem uma economia baseada, né, na economia criativa. A gente vê o número de criadores de conteúdo da internet aí crescendo cada dia mais. Então, essa é uma forma, né, através desses grandes eventos, das experiências culturais, a gente também conseguir trazer um maior fluxo de material reciclado de volta para a cadeia produtiva, e com a formulação de uma cadeia ética e justa, né? Então, a gente precisa fazer isso acontecer, também remunerando bem as pessoas que estão lá na ponta, conseguindo fazer com que elas se sintam mais dignas e consigam permanecer por mais tempo nessa atividade, e que a catação ela não seja uma atividade pontual de quando eu perdi meu emprego, de que eu estou passando por uma situação difícil, e ela passe a ser, de fato, uma categoria profissionalizada de trabalho. Então, essa é a segunda frente. E a terceira, o que a gente chama de sistemas inteligentes de coleta, que são as soluções mais estruturantes. Então, como que uma cidade, ou um bairro, ou um vilarejo, que hoje não possui acesso à coleta seletiva, como é que a gente ajuda ele a estruturar isso, né? Também com infraestrutura, pontos de entrega voluntária, construção de ecopontos, mas, sobretudo, da maneira de mobilização, ou seja, engajar o cidadão que está com esse resíduo na mão a participar desse programa, e também na parte de micrologística, que é estabelecer essas rotas de coleta, né, para que a gente consiga acessar mais lugares com capilaridade, e entendendo também que a cidade ela tem ali diferenças nos seus territórios, que a gente precisa de um modelo que consiga atender a toda essa diversidade. Mas aí são muitos desafios, né? Eu vejo, quando você fala da organização, de pegar esse catador, ele não ser uma pessoa que foi levada aquilo por uma fragilidade social, por um momento de dificuldade, mas eu só enxergo através de uma organização, através de uma associação ou de uma cooperativa. Se você não tiver alguma coisa institucional e que faça um guarda-chuva, para a gente usar um termo bem popular, fica mais difícil. Mas pelo que eu senti, quando você fala da primeira frente, um trabalho com escola,
e depois você ter que conquistar esse catador para algo que não é tão atrativo economicamente como o plástico, frente à latinha, né, o alumínio. Então o seu trabalho ele depende muito de conscientização. Com certeza, assim, a conscientização, ela é o que vai trazer visibilidade para a agenda. Então, a gente precisa, assim como as marcas precisam colocar seus produtos ali em evidência nas nossas vidas para que a gente continue querendo, né, eles entendendo de que forma eles nos ajudam nas nossas necessidades, a gente também precisa colocar a pauta da economia circular e da reciclagem no dia a dia de todo mundo. Então, isso precisa virar um tema de mesa de bar, um tema de projeto de escola, né? Então, a gente precisa trazer essa familiaridade, porque as pessoas são muito distanciadas dessa agenda. Então, esse é um ponto importante. Mas, com certeza, correlato a isso, a gente também precisa de políticas públicas que acelerem não só esse processo de conscientização de uma maneira mais formal, através das instituições de ensino, por exemplo, mas também em termos de infraestrutura, porque hoje, quando a gente implementa uma solução de coleta seletiva em cidade, a gente, por exemplo, fez um programa de coleta seletiva na cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza tem mais de 2,5 milhões de habitantes, é a quinta maior cidade do país e não tinha nenhuma solução de coleta seletiva da perspectiva de política pública. A gente fez essa implementação, né, junto com a prefeitura, junto com uma empresa patrocinadora, e a gente identificou que nos bairros mais nobres ou mais empobrecidos não tinha tanta diferença em adesão. Então, o grau de escolaridade ou de poder aquisitivo não influencia necessariamente a adesão. E sim, você conseguir, gerar valor para aquela pessoa, né? Então, estimular ela e ela perceber que participar disso gera algum tipo de benefício para ela, seja direto ou indireto. E também você disponibilizar a infraestrutura que facilite a vida dela. Então, o que a gente fez lá foi... Beleza, a gente vai coletar o resíduo na sua porta, você só vai precisar deixar ele do lado de fora, é só descer quando a gente chegar, você vai poder fazer isso de maneira sistemática. Então a gente tem um sistema onde você faz o agendamento, você sabe que a gente vai coletar na sua casa às segundas-feiras. Então tudo isso vai fazendo com que a gente crie ali, de fato, uma ponte com essa pessoa que está gerando esse resíduo, ou que é responsável por fazer a gestão do resíduo, né, daquele estabelecimento comercial ou condomínio, para que ela consiga, de fato, introduzir isso no seu dia a dia e depois aquilo vira um hábito e ela nem vai perceber. E eu espero que um dia a gente nem precise mais ficar falando disso quanto a gente fala hoje, porque isso já vai ser algo meio que dado. Ninguém questiona hoje a importância da educação, sabe? Já é algo que é entendido, né? E a educação não é algo natural da espécie humana, ela é uma construção social. Então a gente também quer criar essa construção social da perspectiva do hábito da reciclagem. E fala uma coisa pra gente aqui, né? Vocês atuam em todo o Brasil? A gente hoje atua em 9 estados, então eu sou de Salvador, eu já falei, então a gente começou no Nordeste porque o Nordeste ele hoje é a segunda região que mais gera resíduos no país e ela é aquela que menos paga aos catadores. Então, ela tem essa contradição. E, obviamente, a gente viu uma oportunidade de também conseguir trazer uma solução de maior capilaridade num território que a gente conhecia, né, por óbvio, por nascer, por conviver. Então, a gente começou pelo Nordeste, mas a gente também atua aqui no Sudeste, em todos os estados, Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio, e também no Sul. E a gente, esse ano, tem aí já concentrado bastante esforços para começar a expansão para o Norte do país e depois, até 2027, chegar também no Centro-Oeste. Então, a gente já tem essa visão de crescimento. E uma coisa muito interessante é que o nosso modelo de negócio, ele é através da venda desses serviços, né, para grandes companhias. Então, os nossos clientes, essas grandes empresas que estão hoje junto com a Solos desenvolvendo e implementando essas soluções, elas também são muito responsáveis pelo nosso plano de expansão. Então, elas vão puxando a gente, porque como elas estão em todo o país ou em várias regiões do país, elas conseguem validar, às vezes, numa cidade ou num estado e depois falar, olha, achei super legal, vamos levar para tal lugar, topamos. Então, as empresas também ajudam muito a gente a crescer. Você falou na terceira frente que vocês trabalham com essa relação com municípios, com o Estado, sim, com os órgãos públicos, né? Eu venho de uma experiência grande com a área pública, com a área social, e tem muita coisa bacana. E lógico, às vezes falta capilaridade, às vezes você falta a abrangência, a capacidade de atendimento, mas tem muitas ideias boas. Sim.
Por outro lado, também falta muita ideia boa, né? Vocês têm experiência, por exemplo, de vocês levam ideias porque precisa de um ajuste num projeto de lei, de um programa governamental, como é que você faz o diálogo, vocês fazem intermediação, a cooperativa com a empresa, com o município, porque eu sinto que isso é necessário. Hoje nós falamos muito aqui das empresas sobre a cadeia de valor, que é complexa. Vocês têm, então, as empresas que são parceiras, mas você também tem o catador e você tem o usuário final que você vai conscientizar numa escola, por exemplo. Então, assim, é muito complexo, né? A abrangência do seu trabalho, ela é muito complexa, né? Assim, você tocou na nossa linha de atuação deste ano. Então, a Solos tem uma visão de 5 anos, onde a gente foi trabalhando ano a ano uma tônica. E esse ano, a nossa tônica é política pública. Então, a gente tem tanto avançado para trabalhar cada vez mais no diálogo e na colaboração técnica com os entes públicos. Desde o nosso nascimento, desde o nosso primeiro ano, a gente fez já o projeto com o poder público. Então, todos os carnavais são feitos em cooperação técnica também com o poder público, porque ninguém conhece melhor aquela atividade, que o carnaval é uma atividade do município, né? Então, do que o gestor, do que os gestores. E assim a gente vem fazendo várias das nossas iniciativas. E, sobretudo, com o poder executivo. E este ano a gente está começando a nossa trajetória com o legislativo. Inclusive, a gente vai fazer uma série de diálogos, né, de interlocução com esses parlamentares para que eles consigam entender um pouco mais a nossa visão e a nossa contribuição em relação ao tema, para que a gente não tenha leis distorcidas, porque quando uma lei vem distorcida, além dos impactos imediatos que essa legislação ela tem, né, por óbvio, porque ela vai proibir ou ela vai permitir alguma coisa, ela às vezes também traz a pauta por um enfoque que não é o enfoque que vai gerar a transformação que muitas vezes ela está dizendo que vai gerar. Então, a gente entende que se aproximar também dos legisladores é algo fundamental para que a gente consiga desdobrar as nossas iniciativas, gerar mais oportunidade, mais prosperidade para toda essa cadeia. Então, assim, a gente tem uma frase, eu tenho tatuagens, e tem uma frase que tem no estúdio da minha tatuadora, que é: precisamos nos unir aos divergentes para combater os antagônicos. Então, eu acho que dentro da nossa cadeia, a gente tem um catador, a gente tem uma empresa gigantesca, a gente tem o setor público, a gente tem startups, a gente tem organizações do terceiro setor, tem um monte de gente envolvida que parece não combinar, mas assim, existe um interesse comum, existem compromissos em comum, então a gente precisa trabalhar os pontos de convergência, para depois a gente conseguir lapidar um pouco mais os pontos de divergência. Isso é muito interessante, porque o que acontece? O poder público, às vezes ele fica moroso, né? E às vezes ele dá um avanço pequeno em quantidade do que ele entrega, mas ele ganha na universalidade. Então ele torna as coisas obrigatórias e ele universaliza. Então não é eu empresário, eu quero atender essa cooperativa, eu gosto desse bairro, eu vejo importância naquilo. Não, o público ele tem que atender a todos os interesses. E aí peca-se muito, sim, no Brasil, de você ter um legislador até bem intencionado, mas que ele não é especialista naquilo, ou ele tem uma visão muito motivada e muito bem intencionada, mas ele não conhece a parte técnica e a operacionalização daquilo. Então, quando você chega nesse legislador e você fala assim, olha, eu conheço, tem esse caminho, e ele te escuta, aí você avança muito nesse processo, porque você resolve um problema para ele também, porque ele às vezes quer atuar nessa área e ele desconhece. Então ele faz um projeto de lei para falar, eu estou atuando. Quando você leva essa contribuição, você também leva uma solução para esse legislador, para esse município, né? Mas me fala dos desafios que você está enxergando agora, né? Pela experiência que você tem do carnaval, de como o carnaval cresceu, de como está sendo conduzido esse processo, porque o folião mesmo, ele vai lá não para se preocupar, né? Ele vai para se divertir. E aí eu acho que o município e as empresas e as cooperativas têm que ter nisso uma preocupação, mas a gente sempre fala no ESG que a gente vai descobrir quais são os riscos. Só que sempre quando você descobre riscos, você também descobre oportunidades. Então o folião ele não quer se preocupar com isso, mas ele consome
depois ele gera esse resíduo, só que esse resíduo também vai gerar trabalho, ele vale dinheiro, esse resíduo sólido, né? Então, me conta dos desafios que você está enxergando agora, né? Você como especialista nisso, o que vocês estão planejando, qual a estratégia de vocês agora? Olha, assim, eu sempre falo, a gente precisa de todo mundo e de cada um para fazer a reciclagem acontecer. O que isso significa? Que eu sou ativista deste tema, essa é uma agenda da minha vida. Então, assim, todo dia eu almoço, eu janto, eu penso nisso. Isso é algo que está introjectado no meu estilo de vida, né, nos meus pensamentos. As outras coisas também, né, que eu gosto, que eu me interesso, também influenciam a minha percepção sobre a reciclagem. Então, essa é uma amálgama, assim mesmo, né, desses conhecimentos, dessas experiências da minha vida. Mas se eu for esperar que todo mundo seja ativista, aí lenhou, porque vai virar um sonho utópico mesmo. A gente nunca vai chegar nesse lugar. Então, o que a gente precisa é, sim, o carnaval é momento de, espairecer, né, vai curtir seus amigos, beijar na boca, né, ouvir a música que você gosta, mas você precisa ter uma infraestrutura, e aí isso é responsabilidade do município e também é parte do poder privado, de conseguir trazer ali o que é necessário para que essa pessoa ela possa se divertir, ela possa consumir o seu produto, inclusive porque muitas vezes esses produtos são para relaxar, né? Você vai tomar beber uma cervejinha, alguma coisa assim, você está querendo relaxar, está querendo ali ficar mais sociável, enfim, as motivações de cada um. Então, isso você não pode esperar que a pessoa vai beber para justamente relaxar e ao mesmo tempo vai ficar super concentrado e pensando onde eu vou jogar minha latinha, etc, etc. O que a gente precisa é trazer essa infraestrutura e quebrar os paradigmas do afastamento do catador. Então, a pessoa precisa entregar para o catador com normalidade. A gente precisa gerar essa aproximação do folião, nesse caso, com o catador. Então, como é que a gente faz isso? Durante o próprio carnaval, uniformizando o catador, porque ele está identificado, que ele faz parte dessa iniciativa. Dando uma coisa super simples, que funciona muito, que é um crachá de identificação. Todo mundo que trabalha numa empresa tem um crachá que identifica, né? Quando a gente nasce, a gente recebe um nome. Quando a gente vira adulta, a gente recebe um cargo. Então, é como a gente se identifica. E o catador não é uma pessoa diferente de nós, né? Eu cheguei aqui, eu sou Savilha, sou sócia fundadora da Solos. Então, eu sou Gabriel, eu sou catador de material reciclável. Então, assim, é a função dele naquele ambiente. A gente precisa gerar isso. A pessoa ter uma referência muda a perspectiva. Totalmente. Agora, vamos para as perguntas aqui das minhas curiosidades aqui, que eu acho que tem muita coisa rica para a gente discutir. A gente fala do carnaval, e aí tem até num país em que a gente tem uma carga de trabalho alta, o salário baixo, a pessoa tem pouco tempo livre, pouco dinheiro para lazer. A gente fala às vezes, a pessoa está lá na festa, mas não é só isso. A pessoa que está numa grande cidade como São Paulo no dia a dia, e ela atua numa outra área, ela não é militante disso, ela tem família, ela tem estudo, né, que ela tem que conciliar trabalho, estudo, família, lazer, né, são muitas responsabilidades. Ela também não está atenta, não é só o folião que não está. Né? O cidadão comum numa grande cidade ele também está sobrecarregado hoje. E aí eu vejo que o trabalho de vocês é isso mesmo, né? É a gente enxergar dentro dessa cadeia quais são essas necessidades, todo esse processo e aonde que é a nossa intervenção. Então, tem que instalar a lixeira, tem que preparar o catador, tem que conscientizar o cara para separar o lixo, porque não custa, né? Aí não custa. A pessoa está na empresa, ela vai no cesto certo, coloca o plástico no lugar adequado e tal. Agora me fala, não sei se você é geração Z? Eu não, eu sou o que? Millennial, acho, né? Eu sou antes da G, da Z. Da G não, da Z. Você é millennial? Sou millennial, eu sou de 92. 92. A geração Z, ela está trazendo umas pautas que são interessantes, né? E eu acho que eles vão enfrentar muitas resistências. Mas você também ainda é muito jovem. E essa experiência com as crianças? Porque nós temos a impressão que é assim, né? Pessoas falam assim, as crianças já nascem, né? Parece que elas estão já conectadas, mas elas já nasceram na área digital, né? Então o que eu vejo é o seguinte, é o contexto que elas estão. E quando a gente vê gerações que estão mais preocupadas, é porque está existindo um trabalho de conscientização como o seu, que existe ali uma comoção social, que tem cientista ali falando sobre os impactos de tudo isso, né?
você sente que tem um território mais fértil quando você vai dialogar com essa criança, que esse indivíduo ele já está mais familiarizado e isso ajuda no processo de conscientização? Olha, eu acho que a gente não consegue ver isso no óbvio, primeiro por um motivo de autonomia financeira. Então, a geração Z e as outras letras que estão vindo aí, elas ainda não têm essa autonomia financeira para bancar, né, os produtos ou um estilo de vida que esteja mais alinhado com o que ela diz que ela quer, o que ela diz socialmente que acha melhor, o mais justo ou mais adequado, etc. Então, a gente ainda vê essa discrepância entre o que a agenda que é dita nas redes sociais e a tomada de decisão de compra no final do dia. Até no painel que a gente ouviu hoje mais cedo, o fator sustentabilidade, né, um dos palestrantes ele trouxe que o fator de sustentabilidade ele é o 7º item na hora de na prioridade de você escolher uma marca. Então você antes passou por preço, qualidade, durabilidade, né, etc, etc. Então valor social de você ter aquilo, né, daquela marca. Então a sustentabilidade ela ainda não está como definidora na hora de você fazer uma aquisição. Eu brinco sempre que é culpa da pirâmide de Maslow, né? Ou seja, as pessoas elas estão sendo sacrificadas nas suas necessidades mais básicas. E aí é difícil você falar para uma pessoa que está lutando pela sobrevivência de que ela tem que lutar por uma outra coisa que não é tão urgente naquela necessidade dela. Isso é muito complicado, porque não necessariamente aquela pessoa não quer ter aquela consciência, mas, por exemplo, tem uma marca que pecou em alguma coisa, que virou um escândalo, e outra marca está em excelência, né, com um ESG de impacto, só que o preço na prateleira vai fazer diferença. E eu disse sempre, né, que lógico, o impacto reputacional ele é muito sério, ele é muito grave, mas quando a gente trabalha também com opinião pública, a gente descobre que as pessoas vão responder algumas coisas e não necessariamente é mentira. Sim. Mas se eu entrevistar as pessoas na rua e perguntar assim, olha, você é a favor do maltrato ao animal? Ela fala, não, sou contra os maus tratos. Você não pode maltratar um animal. Aí ela lê uma matéria que uma empresa X que fabrica iogurte, tá, teve na cadeia produtiva lá uma fazenda que foi pega com maus tratos. Ela acha um absurdo. Mas eu descobri que uma coisa é o que a pessoa declara numa entrevista, numa pesquisa, e a outra coisa é a parte do comportamento. Então o que eu quero saber é o seguinte, o consumidor nosso já está mesmo treinado que quando ele passa na prateleira do supermercado, essa marca de iogurte eu vou deixar? E aí eu acho que não, porque é muita coisa que pesa. Né? Pesa porque você tem uma criança que está pedindo, pesa porque o preço é mais acessível, presta porque é o sabor que mais te agrada. Então tem um monte de coisa que envolve nesse processo que não é uma conversa tão simples assim. E por isso eu acho que a gente precisa dessa transformação que vem do legislativo, que vem das empresas cuidarem da sua cadeia de valor, que vem das iniciativas de quem é mais consciente cobrar através, né, do ESG, tudo isso. E eu queria agora ouvir de você sobre você ser tão jovem, ser ativista, estar numa startup, de uma visão diferente, porque hoje eu estava falando, né, com o pessoal da Braskem sobre a questão do plástico e eles trouxeram dados aqui que são impressionantes. Então eu não preciso ser inimigo do plástico, eu não preciso abolir o plástico, a relação da sociedade com o plástico tem que ser uma relação inteligente, planejada, sustentável. Né? Então, hoje você está dizendo que existe uma oportunidade para quem é ativista também ser empreendedor. E que essas coisas se somam. Então, a ativista, ela talvez tenha mais impacto ainda numa startup do que teria numa ONG. Teria mobilizando menos, teria menos horizontes, talvez. Então, nasce uma oportunidade para um ativista vir numa startup de impacto e ter uma empresa aí, quem sabe, no sistema B. Eu espero que todo mundo tenha alguma causa que se identifique muito e que possa militar sobre ela em qualquer ambiente que esteja, sabe, assim, porque eu acho que quando a gente tem algo que a gente é muito familiar e se envolve com aquilo, você tem uma dimensão de mundo e de identidade no mundo também que acho que vai para outro patamar, assim, então acho que todo mundo tem essa possibilidade e eu acho que cada vez mais
temos mais problemas, ou seja, mais oportunidade de causas para a gente poder defender, bandeiras para a gente hastear aí. Então, acho que tem esse viés. E isso você pode fazer em qualquer ambiente que você esteja, especialmente no seu trabalho. Então, acho que tem muito do intraempreendedorismo dentro de companhias, né, de empresas onde você atua ali como colaborador, como funcionário, você também tem uma capacidade de levar essa agenda, a agenda que para você é prioritária, e defender ela e conseguir fazer com que ela ali de alguma forma se destaque, ganhe recursos, né, e possa prosperar. Ou você pode estar dentro do terceiro setor, que é a forma mais familiar que a gente tem, né, de defender uma causa. Então parece que até então era a única possibilidade, mas não. E hoje você tem o empreendedorismo social, o negócio de impacto, que é esse campo onde a Solos se reconhece, que é você ser um empreendimento que já nasce com o objetivo maior, um negócio voltado para gerar uma transformação socioambiental. Então, o que a gente faz é a reciclagem acontecer de forma justa e inclusiva. É para isso que a gente cria soluções. Quando a gente vai dialogar com os clientes e parceiros, é com esse olhar que a gente apresenta ali, né, as respostas para esses problemas, ou parte das respostas, ou insights de respostas para esses problemas. Eu acho que todo mundo tem que encontrar aí, fazer um exercício de encontrar mais a fundo qual é a causa que lhe move e entender de que forma você consegue absorver isso dentro da sua jornada de trabalho, que pode sim se tornar um empreendimento e você ser um fundador, enfim, estar à frente de uma organização, de um negócio de impacto, como é o nosso caso, ou você liderar equipes ou liderar essa agenda dentro da organização que você faz parte e, inclusive, dentro do poder público, né? O poder público é uma ótima forma da gente conseguir colocar as nossas causas, como você bem trouxe, de maneira capilarizada, de maneira escalável, para ganhar mesmo ali tração e possibilidade. Eu gosto muito, quando a gente vai conversar com o poder público, de fazer um comparativo de que nós, como startup, a gente é um botinho e vocês são um transatlântico. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão conseguir cruzar o mar com distâncias maiores do que eu, com certeza, e vão conseguir também ali, né, lidar melhor com as ondas, mas a gente consegue fazer a volta mais rápido. Então, vamos fazer primeiro só a volta, vamos fazer um projeto piloto, vamos testar essa possibilidade, e aí depois, dando certo, você traz a capilaridade e transforma isso numa política pública de verdade que vai alcançar mais pessoas. Muito, muito, muito importante essa contribuição. Olha, hoje, as conversas que eu tive aqui, elas são soluções para muita gente. Sim. A gente tem dialogado sobre o ESG, gente que está precisando de ideias novas, parceiros novos, né? Soluções, porque uma empresa que está focada no seu core business, e ela está usando muito material plástico, por exemplo, mas ela está distante o core business está muito distante, por exemplo, de um processo de reciclagem. Né? Então, se ela não tiver parceiros, pessoas que estão trabalhando ali, nessas pontas, a conta não fecha. Né? O processo, ele fica... Hoje a gente falou muito de quebra-cabeça, né? O processo fica um quebra-cabeça com muitas peças faltando. Né? E eu quero te agradecer muito a tua participação. A gente está fazendo painéis mais curtos hoje para a gente falar com todo mundo. Merecia cada um de vocês aqui um programa inteiro nosso aqui, que daria para a gente aprofundar muito mais. O Impacto ESG nasceu porque eu tinha o interesse de falar de forma mais técnica, trazer contribuições reais, e a gente sempre ia gravar num lugar, gravar em outro lugar, a gente não conseguia ter esse lugar de fala, né? E aí eu falei, não, eu vou criar um podcast aqui. Eu pensei que eu ia produzir meu conteúdo, conversar com algumas pessoas, e não sabia que tinha tanta gente precisando de um lugar para falar tecnicamente sobre essas questões. Hoje nós abordamos aqui a questão da sustentabilidade. Tem muita gente que acha que a reciclagem é o catador e que o catador é o desocupado que está ali, não entende a importância, né? E ainda mais distante ainda de conquistar o que você falou, que é de forma justa e inclusiva. Né? E hoje a gente tratou de sustentabilidade aqui, quem tiver a oportunidade de nos assistir vai perceber que a sustentabilidade corporativa é muito complexa. Ela é muito séria, ela traz muito trabalho, muita responsabilidade, muito conhecimento técnico. Tem que ter uma habilidade muito grande para você trabalhar dialogando com todos os stakeholders, conseguir os parceiros certos, né, como a Solos.
Então, isso me deixa otimista por um lado e me deixa preocupado porque eu acho que a gente está investindo pouco ainda, enquanto sociedade, em tudo isso, né? Então, acho que ainda está faltando, né? Investir mais em educação. Espero que as escolas, que os municípios tenham contato com vocês, com esse trabalho de falar com o aluno, de falar com o legislador, de falar com o empresário, de estruturar a cooperativa, de falar com o catador. E, sabe, vocês estão ali do berço ao túmulo, né? Vocês estão em todo o ciclo de vida do plástico ou do material reciclável e vocês estão fazendo um papel que é muito legal, muito importante. Foi um prazer te conhecer e ter você com a gente aqui. Prazer também. E ó, o que você trouxe aí do quebra-cabeça, né? Além de estar faltando peças, muitas vezes essas peças estão mal encaixadas. Você tenta botar ali, forçar que ela combine com aquele buraquinho, mas ela não está combinando. Então, acho que espaços como esse promovem justamente, né, o diálogo, abrem portas, a gente fica na Solo super disponível para todo mundo que quiser entrar em contato com a gente, entender um pouco melhor o trabalho, como a gente pode também, né, contribuir e co-construir coisas em conjunto, porque a agenda é super complexa, ninguém descobriu a resposta ainda. Em nenhuma parte do planeta, até países que reciclam muitíssimo, eles ainda têm desafios, e eles têm desafios também globais, porque seus produtos chegam em outros países que não têm essas respostas, então a gente precisa fazer isso de maneira bastante colaborativa. Eu falei sobre isso hoje, inclusive, né? Dei como exemplo a China, Sim. que ela produz para o mundo inteiro, então o mundo inteiro consome. Então não é só lá onde está sendo produzido, a gente tem que fazer a compensação aonde está sendo consumido. Exato. E é todo mundo corresponsável. Mas isso, eu acho que leva um tempo, porque vai ter que ser uma conquista de várias frentes, não só da conscientização, vai ter que ter legislação, Sim. vai ter que ter uma outra visão nessa transformação que o ESG traz, que é abandonar o capitalismo de shareholder para essa conquista, para essa amplitude que é o capitalismo de stakeholders, que é esse capitalismo consciente e que é muito mais saudável, até para a própria economia, até para o interesse dos grandes investidores, tanto que o ESG nasce dali. Sim. Né? E então fica novamente aqui meu agradecimento. Se você quiser deixar os contatos, os seus, se quiser deixar LinkedIn, site da empresa, Instagram, fica à vontade. Bom, gente, sigam a gente nas redes sociais, @alimentesolos, SOLOS, LinkedIn, Instagram, YouTube também, e o meu fica também à disposição, Savili, com 2 L's, só vai ter eu lá, vai ser a primeira opção, Savili Alves Solos. E podem mandar perguntas, dúvidas e, enfim, estabelecer mesmo esse contato, porque a gente precisa cada vez de mais pessoas por dentro desse tema, né, para que possam colaborar, seja na sua esfera enquanto sujeito, cidadão, ou também de maneira mais ampla e através do profissional, né? Tá certo. Obrigado, então, gente. novamente. Eu quero também aqui agradecer hoje, no encerramento desse dia aqui, todo o pessoal aqui da estrutura, a forma como fomos recebidos aqui no State, o pessoal do Casulo, o pessoal da Braskem, as assessorias de comunicação, as pessoas que colaboraram, contribuíram com a gente aqui. Muito obrigado, a gente continua aqui nessa empreitada, com essa gama gigantesca de oportunidades da gente ouvir boas ideias, boas soluções, falar do ESG de verdade. Então, continuamos juntos. Obrigado.